Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Este texto está dentro de uma perícope que sintetiza como era a vida da igreja no primeiro século. E é um dos textos possivelmente mais lidos, mais estudados na igreja cristã. E tem razão de ser, porque é um texto paradigmático, é uma parte da palavra de Deus que mostrou a igreja no seu nascedouro, mas a mostrou de uma maneira tão pura, tão bonita, entre as figuras da igreja, entre as figuras de como o povo de Deus viveu, vive e deve continuar a viver. Entre as figuras mais lindas, talvez este seja o texto que representa a melhor, ou pelo menos uma das melhores. Irmãos, esse texto de Atos 2, 42 a 47, quebra uma sequência milenar de um jeito de viver. Cessa, a partir de Atos 2, 42, ou pelo menos um povo passa a viver de uma maneira diferente, passa a entender a adoração de uma maneira diferente, passa a entender a comunhão de uma maneira diferente e passa a entender até mesmo o mundo e os relacionamentos de uma maneira diferente. É um texto tão conhecido que há um risco até em, ao lermos Atos 2, 42 a 47, colocarmos no automático a nossa mente, acharmos bonito o texto, mas perdermos, talvez, a aplicabilidade dele para hoje. É um texto magnífico. Atos 2, 42 a 47, tenho certeza que já levou nações a Cristo. O texto de Atos 2, 47 fez com que missionários saíssem para plantar igrejas, nunca mais voltarem a ser os mesmos. Esse texto é de uma importância tão grande, tão significativa, que 2000 anos depois, juntamente com o texto de João 3,16, é um dos mais lidos, estudados, mais exegese são feitas neste texto, para ajudar a igreja atual a viver com plenitude o privilégio que ela tem de ser igreja. Como é maravilhoso ser igreja. Como é maravilhoso conviver com o povo de Deus. Como é maravilhoso poder confiar no povo de Deus. Como é maravilhoso poder ver nossos filhos e nossas filhas casarem-se entre si como povo de Deus. Como é maravilhoso ter uma casa, um lar, em que podemos colocar uma pequena mensagem na porta. Este é um lar feliz, adoramos ao Senhor Jesus, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E tantas outras maneiras que eu tenho visto o povo de Deus colocar. Às vezes nos seus carros, um adesivo, o peixinho para identificar que somos diferentes. Como é maravilhoso saber que Deus nos fez, nos chamou, nos conduziu, nos deu o privilégio de sermos um povo diferente. Atos 2, 42 a 47. É uma espécie de prerrogativa inicial para um povo ser diferente. Agora não seria mais como antes. O sistema de adoração, o sistema de sacrifícios, a maneira de entender as leis cerimoniais. Este povo dá um start numa nova maneira de viver. A nova maneira de viver, essa nossa, a que nós fomos chamados a viver. Somos chamados a viver em novidade de vida constantemente. Somos chamados a experimentar o novo diariamente. Nós não somos só melhorados, somos novos, somos outras pessoas. Somos aqueles que estão dia após dia sendo aperfeiçoados ou tornados parecidos com Jesus Cristo. São todos? Talvez não. Talvez não. Talvez haja entre a igreja atual quem não esteja se tornando mais parecido com Jesus. Talvez haja. Ok.
o julgamento não cabe a nós? O julgamento é daquele que julga, é do Supremo Juiz. Talvez haja entre nós uma perda de foco, talvez haja, mas não a igreja como um todo. A igreja como um todo procura, dia após dia, caminhar da maneira que mais agrada ao Senhor Jesus. E então ela vai sendo, sim, aperfeiçoada. Esse é um texto que mostra que um pequeno grupo se tornou um grupo diferente do grande grupo e, com a força que só Deus poderia dar, estabeleceram uma nova maneira de viver. Por isso, Atos 2, 42 a 47, é importantíssimo para nós. Eu vou focar só os últimos 2 versículos, o 46 e o 47, para falar sobre 2 coisas que não deveriam, de maneira nenhuma, sumir das nossas práticas, que é viver no templo e andar de casa em casa. As 2 coisas de Atos 2, 47, que são implicações básicas para a vida dos nossos dias. No templo, uma adoração, conforme nós vamos ver o que o texto fala, como era, como eles viviam. E de casa em casa, a comunhão, as portas abertas, a mesa posta, o abraço carinhoso no visitante, a alegria de compartilhar um sofazinho macio. No templo, todos para o Senhor, sempre para o Senhor, cada vez mais para o Senhor. Em casa, podendo contemplar o privilégio de sermos os irmãos. Essa beleza toda está em vários lugares da palavra de Deus, mas de maneira muito forte aqui, em Atos 2, 46. Eu penso que vale a pena ler de 42 a 47, nem que seja só para lembrar. Mas nós vamos pensar nos últimos 2 versículos, nesses poucos minutos. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E então 46 e o 47. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vou dividir o 46 com essa vírgula que está aí no meio. A primeira ideia é: diariamente perseveravam unânimes no templo. Irmãos, isso tem uma implicação bem interessante para nós. É claro que o povo judeu tinha o templo como o centro. O povo judeu tinha o templo como o local onde Deus falava. Deus fez com que o templo fosse um local singular na vida do povo judeu. O sistema sacrificial era no templo. O sistema de expiação todo era no templo. Era onde liam-se os salmos e cantava-se. Era onde, na cátedra de Moisés, alguém se assentava e era assentado mesmo, lia nos rolos todos os textos que lembravam o que Deus tinha feito por eles, lembravam que haveria de vir o Messias. E então, enquanto na cátedra de Moisés se ensinava as coisas do Antigo Testamento e chamava o povo judeu a uma esperança futura, eles faziam isso dentro das suas regras e dos seus horários. E faziam isso. O que aconteceu com o passar do tempo? De certa forma, Jesus denunciou que aquilo que eles fizeram ou estavam fazendo até aquele tempo, o tempo a plenitude dos tempos, o Senhor Jesus acusou
que havia mais formalismo, ritualismo, estabelecimento de regras, cumprimento, obediência, desobediência, e boa parte do sistema de agradar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de apresentar a honra ao Senhor, baseava-se na lei, cumprimento ou não dela. Parece que o texto de Atos 2:46 nos mostra que este povo não estava agora, diariamente, perseverante, unânime no templo para isso. Então, o perseverar unânime no templo com este povo tem outro sentido. Não tem o sentido de, olha, é a hora nona, hora de ir para o templo. É mais do que isso. Eu me acostumei, nem tem outra coisa para que eu faça nessa hora. Eu estou indo há 30 anos no templo ouvir acerca da lei de Deus. Este povo não é mais motivado por isso. Quando a gente olha para algumas palavras que estão aqui, uma delas, a palavra perseveravam, ela dá uma ideia de uma atenção constante, um cuidado, um ouvido aberto o tempo inteiro para que não se desfaleça. É estar em constante prontidão e uma ideia final, um serviço constante. Eles perseveravam unânimes no templo, não só porque era comum estar lá, e não porque era a prática. A perseverança deles, e a palavra mais próxima disso é, eles verdadeiramente aderiram em conjunto a uma nova prática. Eles estavam o tempo inteiro lá, não mais para entender melhor os sistemas que talvez não tivessem entendido até então, acerca de como Deus seria satisfeito no pleno cumprimento da lei. Eles tinham algo novo. Eles tinham o Messias. O Messias tinha passado pela vida deles. E então, quando eles perseveravam no templo, pelo Messias, vem a segunda palavra que é unânimes. E a palavra unânimes de Atos 2:46, um dos estudiosos que eu dei uma olhada aqui, ele diz que é uma palavra musical. A palavra unânimes é o composto de duas palavras, impedir e uníssono. A imagem é quase musical. É um conjunto de notas tocado, mesmo que diferentes, as notas se harmonizam em grau e tom, como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro. Assim, o Santo Espírito harmoniza a vida dos membros na Igreja de Cristo. Talvez antes, a ideia de unânime, a ideia de conjunto, poderia ser aceito que fosse muitas pessoas juntas, né? Mas o povo de Deus, quando começou a adorar a Deus através de Jesus Cristo, a sua forma de perseverar era mais do que apenas cumprir uma obrigação. Muito mais. Era um nível de assiduidade para o Senhor, sem desfalecer. Um ouvido o tempo inteiro atento ao que Deus queria falar com eles, sem dispersar. Era um tipo de unanimidade como que uma orquestra tocando alguma coisa para o Senhor, o maestro conduzindo e o resultado final, uma obra. Por isso Atos 2:46 e 47 nos ajuda a pensar e a refletir sobre isso. O que o no templo fala a nós hoje?
Quando nós nos reunimos aqui neste lugar, e é maravilhoso estar aqui neste lugar que Deus levantou, nós não fazemos diferenciação entre lugar sagrado e lugar profano. Para o sistema judaico, talvez existisse isso. O templo era o lugar sagrado. Fora disso, então, não. Para nós, todo lugar é sagrado. Todos os lugares aonde vamos, nós não dicotomizamos sagrado e profano. Todo lugar é lugar de Deus, é lugar santo. Em todos os lugares aonde andarmos, é local santo, é local para o Senhor. Mas, dentre todos os lugares que nós andamos e vivemos, nós também consideramos o templo, a casa de oração, este lugar, como um lugar consagrado ao Senhor. Como um lugar dedicado. Este lugar é, de certa forma, o cômodo comum que todos nós temos. Você tem a tua casa aqui, e eu tenho a minha casa aqui. A tua casa tem um cômodo a mais, a igreja aqui. E a minha também tem um cômodo a mais, a igreja aqui. E é onde nós nos encontramos. Saímos dos múltiplos lugares e nos encontramos nesse lugar comum. Consideramos esse lugar o lugar para prestar um culto verdadeiro ao Senhor, um culto transcendente, um culto em que o Senhor está no centro, um culto em que Ele é o público. A questão é, isso é resolvido para nós. O templo é o lugar de encontro de todos nós. Nós nos encontramos aqui, costumeiramente, alguns há muitos anos, outros estão chegando agora. Talvez haja quem esteja chegando nessa igreja hoje pela primeira vez. Nós consideramos esse lugar, sim, um lugar de honra ao Senhor, um lugar usado para adorar ao Senhor. Nós consideramos esse lugar um local de aprendizado, de instrução. Consideramos esse lugar um presente que Deus nos deu. As portas estão abertas para Santo Amaro, para São Paulo, para o Brasil, para o mundo. Aqui nós adoramos ao Senhor. Mas a pergunta que eu faço é, constantemente e unanimemente? O ponto não é o templo, a discussão não está em torno de ser aqui neste lugar e de esse lugar ser bom ou ruim, grande ou pequeno. Está no espírito, no coração, o que nós fazemos numa manhã de domingo na casa consagrada ao Senhor e como fazemos. Esse é um ponto para refletir. Os nossos irmãos lá do primeiro século faziam da seguinte maneira, perseverantes, o que dá a impressão que e a palavra diariamente soma, fortalece. Eles tinham algo que os movia àquele lugar. E naquele lugar não era para desenvolver ainda mais os sistemas antigos, os ritos. Não. Era entender a salvação em Cristo, compreender, abrir cada vez mais a mente para entender o processo da graça, como a graça chegou até eles, a plenitude dos tempos, a movimentação de Deus em favor dos seus. E se antes, no sistema antigo, judeu era judeu, gentil era gentil, um adorava num lugar, outro tinha que adorar em outro lugar, a impressão que nós temos é que neste lugar, que não era a nave principal do templo, mas possivelmente uma câmara, uma antecâmara do templo, neste lugar já não havia mais acepção de pessoas. Neste lugar, raça já não determinava mais quem podia adorar ou não. Porque o Cristo, o Redentor, agora era superior à história da família, porque o Redentor, o Salvador, agora tinha agido de tal maneira que um povo poderia adorar ao Senhor. Não 2, 3 ou 4 povos. O povo do Senhor. Era um lugar diferente. Alguns que talvez tenham vivido nessa época tenham até se assustado com esse jeito de viver. Mas é daí
que surge a igreja que temos hoje. É daí, é desse entendimento para o Senhor, tudo é para o Senhor, a glória é para o Senhor, a gratidão é para o Senhor, o louvor é para o Senhor, e tudo o que pudesse ser expresso era expressado como honra e louvor ao Senhor. Foi assim que começaram os cultos. E é aqui que nós temos a ideia de culto, pelo menos inicial. Diariamente perseveravam unânimes no templo. É importante ou não é? É muito importante. Esse conceito fez com que 2 milênios depois nós continuemos no templo e continuemos a adorar e continuemos a pensar se somos perseverantes e se somos unânimes. A perseverança tem a ver com uma disposição de ir até o fim. E a unanimidade tem a ideia de fazermos parte de uma obra que está sendo construída. E que essa obra, lá na frente, vai ficar uma bela obra. Então, a cada culto apresentado, é como se fosse uma obra de arte apresentada ao Senhor. É como se cada um de nós, com o nosso canto, seja afinado ou não. A nossa leitura da palavra de Deus, as nossas orações, sejam elas de alto nível ou não. Mas todos nós apresentamos alguma coisa para que a obra seja feita, entregue. Unânimes. Uma orquestra. O templo é lugar para concentrarmos todos na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador, e apresentar através dele, na perfeição dele, pelo que ele fez, um culto de adoração ao Senhor. Eu quero concluir essa pequena aplicação inicial dizendo, meu irmão, cada um de nós sabe das nossas dificuldades, mas eu quero desafiar você a uma coisa. A continuidade de um projeto novo no mundo, novo há 2000 anos, mas um projeto que revolucionou o Ocidente. O cristianismo verdadeiro. Eu quero te convidar e te desafiar. Persevera. Compõe essa obra. Não seja voz dissonante, em nome de Jesus. Não precisa. Não é o espírito do cristianismo. Reflete com humildade diante do Senhor. Todos nós somos convidados a refletir qual é a nossa participação nessa obra. O que nós temos feito, o que podemos fazer mais para que esta obra seja para o Senhor mais e cada vez mais agradável ao Senhor. O domingo de manhã é um bom momento para refletirmos sobre a nossa participação, sobre a nossa perseverança unânime na casa do Senhor. Sabe, irmão, eu tenho certeza que a cada culto, a cada celebração, a cada tempo que nós ficamos juntos, é um tempo que Deus faz, que Deus trabalha em nós, para o nosso próprio bem. Se não tivesse nenhum outro motivo, o principal motivo é que o Senhor merece essa adoração. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor procura os adoradores. O Senhor aguarda os adoradores, espera os adoradores, quer ouvir o que está no coração dos seus adoradores. Então, há um motivo. O culto tem este motivo principal. Mas se não tivesse ainda esse motivo principal, só o fato do quanto somos acrescentados já deveria fazer com que se tornasse prioridade para nós. E esse é o ponto da reflexão. Eu quero te desafiar a uma vida constante de fé, que começa no templo e provavelmente vai se desdobrar na vida, no dia a dia. Quem desenvolve o hábito, quem desenvolve a forma, a maneira de viver, quem considera um culto cristão uma prioridade na sua vida e ele quer participar, porque ele quer adorar, porque ele não está indo para esse lugar para ser agradado ou desagradado, ele vai para esse lugar para somar com aqueles que já estão prestando um culto ao Senhor. Aquele que desenvolve esse conceito provavelmente desenvolverá na sua vida, se desdobrará na sua vida. Provavelmente quem tem o hábito de cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor,
fazer parte de um culto de adoração no domingo, que é o dia do Senhor, provavelmente também haverá culto na sua vida em outras horas e dias. Esse é o grande desafio e talvez seja o grande segredo. Alguns diriam, pastor, me deixa contestar, não gosto muito dos cultos, não vou muito aos cultos, vou de vez em quando a um culto. Mas na minha vida, no dia a dia, eu sou uma pessoa de oração, que lê a Bíblia e que procuro cumprir e fazer todas as coisas que Jesus mandou fazer. Eu respeito, mas tenho minhas dúvidas. Acho muito difícil alguém que não tem o hábito de viver com seus irmãos, adorar com seus irmãos, interagir com seus irmãos, aprender com eles, ensinar a eles, ter esses princípios tão nobres sozinho. Acho muito difícil. Por isso eu quero convidar você a uma vida de constância. Quero desafiar você, no bom sentido da expressão, convive com os teus irmãos, vive com eles. Aqui nós somos todos uma voz, nos juntamos para adorar ao nosso Deus e fazemos isso, irmãos, há 2000 anos. Então, minha palavra é, não se perca, não fique para trás. Nós somos convidados a ficarmos juntos, a adorarmos juntos. Se eles perseveravam unânimes no templo diariamente, pode ter certeza que eles viam um motivo para fazer isso. E deve ser hoje a nossa motivação, o próprio Deus, acima de tudo e de qualquer circunstância, acima dos nossos cansaços, acima dos nossos medos, temores, acima das nossas preocupações, acima de tudo. O culto ainda é o lugar onde o povo de Deus, há 2000 anos, presta um louvor em nome de Cristo a Ele. Agora, outra ideia do texto de Atos 2,46. A primeira é uma ideia extremamente transcendental, é uma ideia de um povo unido, apresentando uma espécie de obra ao Senhor. E a palavra musical é bem importante, porque os nossos cultos, eles são como que uma obra musical. E, inclusive, temos música nos nossos cultos. Mas a outra ideia, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa outra ideia, meus irmãos, complementar, essa outra ideia que é bíblica, porque é daqueles tempos, essa outra ideia que aumenta a nossa condição de não só viver com o Senhor, mas viver com o nosso semelhante em intensidade, em lealdade, em honestidade, seja na simplicidade, seja na fartura, seja na escassez. Essa segunda parte talvez seja um desafio ainda maior do que vir ao templo no domingo. Em palavras simples, pastor, o que o senhor quer dizer? Abra sua casa. Pastor, o que o senhor gostaria com essa mensagem? Que o seu coração fosse movido a você abrir sua casa para receber esses irmãos, para conviver com eles, para saber o que está no coração deles, para saber como eles estão vivendo esses dias difíceis de cristianismo, para abençoá-los com uma oração, para ajoelharem-se e consagrarem e orarem e intercederem por seus filhos, para amarem-se apesar de serem pecadores e pecadoras como eu e como todos os que nasceram de mulher. Mas eu tenho para mim que essa segunda parte é o tesouro perdido do cristianismo. Eu tenho para mim que essa segunda parte é a alegria que falta ainda na vida de muitos cristãos. Eu tenho para mim que essa última parte ainda é a descoberta velada. Quem sabe por ser descortinada. A expressão belíssima, partiam pão de casa em casa, poderia nos reportar ao sentido de Jesus quebrar o pão. E se
e se automultiplicar numa ideia de hoje em diante vocês se alimentarão de mim. De hoje em diante vocês serão fortalecidos por mim. Eu serei quem os alimentará. E ele parte o pão e distribui aos seus discípulos. Fora do contexto da ceia, o partir o pão é uma ideia de saciar fome. É uma ideia de atender necessidades. Fora do contexto de ceia, de adoração ao Senhor, de símbolo, de memorial, ainda tem um conceito sublime de dividir coisas que eu tenho. Quantos de nós querem dividir as coisas que têm? Nós estamos para o acumular ou para o distribuir? Para o distribuir ou para o acumular? Ah, varões e varoas, partiam pão de casa em casa. Os discípulos iniciaram um novo jeito de viver. Possivelmente os judeus não faziam isso. Possivelmente os judeus diziam, minha casa é minha casa. Da minha casa para dentro, minha casa e minha família. Eu vou à igreja, eu vou ao templo, no caso, né? Palavra grega hieron. Eu vou ao templo, eu vou nos dias que tem que ir. Lá é lá, aqui é aqui. Esse era um conceito comum na vida dos judeus. O cristianismo quebra esse conceito, acrescenta um novo jeito de viver, que faz com que o povo pode ser acrescentado pelo próprio povo. Quando você abre a sua casa, quando você convida alguém, seu irmão, sua irmã, para vir à sua casa, quando você abre a Bíblia na sua casa, quando alguém ora contigo dentro do seu lar, nós vimos o texto inicial, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Se o Senhor não guardar a casa, em vão a sentinela vigia. Casa. De quem é a casa, filho, filha? De quem é o lar onde você está? Se ele for seu, propriedade exclusivamente sua, se você entender que, não, a minha religião está no templo, e é no templo que eu vou praticar a minha religião, a minha casa é a minha casa e não tem nada a ver com religião, de certa forma, você está dicotomizando entre o que é sagrado e o que é profano. E de certa forma, eu e você estamos voltando aos princípios pré-cristãos, em que casa tinha só significado de morar, de família estar ali. O cristianismo fez uma coisa diferente. O cristianismo tornou a sua casa uma extensão da igreja. O que é a minha casa e a sua casa? Vou dizer qual é o meu conceito. E o ponto de reflexão. Faz dela uma extensão da tua igreja do domingo. Faz dela um local que as pessoas possam vir, se assentar, conversar contigo, dialogar sobre as coisas importantes da vida, as coisas que realmente têm sentido na vida. Não tenha preconceito em entrar na casa dos teus irmãos. Não importa se a casa é boa ou ruim, grande ou pequena, alta ou baixa, clara ou escura. Isso é terciário, não é nem secundário, isso está para lá. Mas muitas vezes são os nossos motivos. Em certo momento, eu estudando, boa parte da igreja sabe que eu tenho trabalhado bastante com o conceito de pequenos grupos, sou um defensor de pequenos grupos. Sou comprometido com a ideia de PGs na IPSA até o pescoço. Tenho entendimento e tenho conversado com os nossos irmãos e a nossa liderança que é uma das maneiras de voltarmos ao cristianismo bíblico e original. Porque não é novidade isso, varão. Isso é voltar a um sistema que Deus se agradou. Isso é voltar a uma maneira. Isso é voltar à forma. A forma como a igreja nasceu. Irmãos, há uma beleza nisso que as palavras não podem falar. Que quadros não podem pintar. Que canções não podem expressar. O povo de Deus fortalecido, vivendo no templo e de casa em casa.
Esse é o padrão que vem de lá. Porventura deixaríamos, porque moramos numa cidade grande, os argumentos sociológicos dos nossos dias atrapalharem um conceito elevadíssimo de convivência? Porventura argumentaríamos com o Senhor: Senhor, eu sei, pelo que a palavra diz, Atos 2,46, diz que eles perseveravam unânimes no templo e também viviam partindo pão de casa em casa. Isso tem a ver com pequenas refeições, provavelmente com a leitura da palavra, dos escritos que tinham. Eu entendo e acho que isso é bom, mas não dá mais, Senhor. Agora não vai dar, porque agora eu moro numa cidade muito difícil. Porque, Senhor, agora eu trabalho até muito tarde. Irmãos, vamos pensar aqui com sobriedade. Nós achamos que essas justificativas são plausíveis? Nós achamos que isso faria com que Deus dissesse: perfeito, então, está livre, você está livre. Eu vou pedir isso às pessoas que têm tempo. Tenho certeza que você não acredita dessa forma. Então, como explicar a maioria das casas presbiterianas no Brasil fechadas para os seus irmãos, fechadas para os seus vizinhos, fechadas para a família ampliada, parentes no caso? Como explica isso, irmãos? Aí um estudioso apontou uma situação e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas vou falar dela. Pode até não ser, mas pode ser. Alguém citou, eu não quero citar o nome dessa pessoa para não expor esse irmão, essa irmã, porque é uma ideia só que ele jogou no ar, mas fez sentido e eu fiquei pensando. Essa pessoa disse que é possível que os presbiterianos, que os reformados, que os conservadores não abrem as suas casas para as pessoas entrarem porque têm vergonha das suas famílias, porque as suas famílias são mal estruturadas, são desestruturadas, porque os pais já não conseguem mais exercer a paternidade com os filhos não obedecem direito mais aos seus pais e eles têm vergonha de abrir as suas casas, porque isso seria expor o seu fracasso como pai. E então é melhor ficar com a porta fechada. E então, aqui da minha vida cuido eu. Quando escapa alguma coisa dessa minha família desestruturada, eu vou tentar colocar panos quentes e vou dizer que é assim mesmo, que todos passam por dificuldades. Sabe o que acontece? Se este pesquisador estiver certo, essa família não está sendo tratada, essa família possivelmente caminha para a destruição, para a perda possivelmente. Possivelmente pais estão perdendo seus filhos para o mundo, haverá um tempo que não tem como retroceder por orgulho. Esse pensador diz que os presbiterianos não têm aberto as suas casas por orgulho, por vergonha e por orgulho. Irmão, eu queria apontar um caminho diferente. Não tenha vergonha. Se eu ou você não temos uma família perfeita, se não conseguimos educar bem os nossos filhos para que eles nos honrassem, como a palavra de Deus diz que é para honrar, embora que eu quero aproveitar aqui nessa manhã, que eu vejo bastante crianças, adolescentes, honrem seus pais, obedeçam seus pais, não discutam com eles como se fossem pais, vocês não são pais, vocês são filhos, dependentes, necessitados, louvem a Deus todos os dias porque tem pai, porque tem mãe, honre-os. Peçam perdão a eles pelas vezes que gritam com eles, pelas vezes que desobedecem. Vocês estão pecando, estão fazendo mal às suas próprias vidas, estão encurtando os seus próprios dias. E haverá um dia que a vida cobrará isso de vocês e vocês não têm condição de pagar isso. E haverá um dia que vocês serão duplamente envergonhados, mais do que envergonham hoje os seus pais. Adolescentes e jovens, vocês querem andar nesse caminho? Façam desse tempo um tempo de retorno, de reconsideração. Honrem aos pais. Talvez os seus pais, por amor, não conseguiram educar bem como deviam educar. Um tipo de amor complacente às vezes. Aí é hora dos pais se arrependerem de como educam os seus filhos. Voltarem atrás, exercerem disciplina. Tão incomum nos nossos dias. Não é porque a família não anda bem. Não é porque as coisas não foram feitas como deveriam ser que as portas devem ser fechadas, meus irmãos. É melhor nós assumirmos as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas fragilidades, muitas vezes as nossas próprias vísceras, para que sejamos tratados. Irmão, talvez a família presbiteriana precise ser tratada mesmo.
Mas a forma de tratar, entre outras formas de tratar, uma delas é desenvolvendo comunhão, desenvolvendo verdadeiras amizades, onde uns contribuem com os outros, onde o povo de Deus é acrescentado pelo próprio povo de Deus. Mas com portas fechadas isso não acontecerá. Então, se for bíblico, se é bíblico, se você considera esse texto de Atos 42 como um texto paradigmático de como viviam os convertidos, é possível que descubramos que não tenhamos vivido como viviam os convertidos. Ou não estejamos vivendo como viviam os convertidos. E este é o ponto sério de reflexão nessa manhã. Varão, varoa, eu e você vivemos como viveram os convertidos? Atos 2:46 diz: diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Era para o Senhor, era o culto transcendental, era em uníssono, era como uma música bem tocada, era para o Senhor, não era para as leis, não era para as novas leis que eles não conheciam, não era para a aplicação daquelas 600 e tantas leis que os judeus tinham que cumprir todos os dias. Não, era adoração, era para o Senhor, era talvez com lágrimas nos olhos, era com um coração fervendo, era com uma gratidão que não se continha nas palavras, e então havia júbilo e louvor, e era o tempo inteiro unânimes. Unânimes. É maravilhoso, eu tento contemplar isso e fico imaginando as centenas, as milhares de pessoas que conforme iam se convertendo, iam fazendo isso. Isso era no templo. Mas eles não ficavam só no templo. E então a implicação de partir o pão de casa em casa era a outra ideia, era a ideia da imanência. Se antes só para o Senhor, agora para o Senhor, mas dialogando com o meu semelhante, o meu amigo, o meu irmão, o que também enfrenta as mesmas lutas que eu, o que também tem família desestruturada, o que também precisa de ajuda para ser um pai mais bíblico, uma mãe mais bíblica. Mas aí nós perdemos essa segunda parte, achamos que o templo é suficiente e não é. E aí teremos de entregar nossos filhos para um mundo devorador. E lá no final será a nossa vergonha. Lá no final nos envergonharão, porque não aprenderam as coisas, porque não viram o seu pai lendo a Bíblia, porque não viram a sua mãe uma vez, talvez de joelho em oração, não viram. Sabe por quê? Eles não viram a igreja na casa. Eles não viram a igreja na casa. Eles viram a igreja lá na igreja. Talvez muitos tenham ido à igreja no domingo, talvez muitos até gostem da igreja, mas o normal de filhos de pessoas que não consideram suas casas uma extensão da igreja, o normal é eles virem à igreja, ficarem até uma certa idade e depois sumirem e seguirem suas vidas. Provavelmente da mesma maneira como os pais viveram. Atos 2:46 nos ajuda a apertar um pouquinho o parafuso, a ajustar um pouquinho o foco da visão e a compreendermos uma coisa simples. É no templo e de casa em casa. Se você só faz a opção pelo de casa em casa, está com força reduzida. Está perdendo a força do templo. Se você está só no templo, está com força reduzida. Está perdendo a força do de casa em casa. E aí, os pensadores desses conceitos dos últimos dias chamam isso de igreja holística, igreja de duas asas. Ou barco com dois remos. Porventura pode um barco andar com um remo só? Fazem a pergunta. Vai andar em círculo. Porventura pode uma águia voar com uma asa só? Provavelmente não. A minha grande esperança, irmãos, e o motivo das minhas orações nesses tempos, é que nós vivamos um cristianismo reformado mesmo, bíblico como ele é, e vivamos esse cristianismo com uma ênfase nas Escrituras e uma obediência nas Escrituras. Acredite, se formos obedientes às Escrituras, se elas normatizam a nossa vida, nós pegamos alguns textos e aplicamos eles a nós. Aplicamos a Bíblia inteira a nós, mas há alguns textos que
A gente pode desconsiderar outros no sentido de não compreender direito, de não entender direito e de não conseguir praticar então porque não entendemos tudo. Agora, este texto aqui, esse texto não pode ser mal entendido. Esse texto é no templo e de casa em casa. No templo para o Senhor, em casa partindo o pão em comunhão. E é o desafio que eu quero deixar a você nessa manhã. Venha à igreja. Não é que você vai me satisfazer ou satisfazer a liderança, não é para isso. Venha à igreja porque é para o Senhor. Adore ao Senhor, Ele é digno de ser adorado. E você, e eu e você, somos responsáveis pelo compromisso que fizemos quando professamos nossa fé. Venha à igreja não para obedecer o seu pai, porque aí você vai obedecer o seu pai até que precisa. Depois você vai desobedecer. Não. Venha para o Senhor, mesmo que você tenha 10 anos. Adore ao Senhor. Esteja com os teus irmãos. Participe dessa obra em uníssono que sobe ao Senhor, que é o culto ao Deus verdadeiro. Venha. Venha. Como teu servo, eu estou te convidando. Venha. Considera isso uma prioridade. Venha para o Senhor. Mesmo que não venha mais ninguém, venha você. É para o Senhor. E a outra ideia é, abra sua casa. Compartilhe a chave da casa. Abre a casa, compra mais cadeiras. Compra mais pãozinho fresco. Abra a casa. Convide pessoas. Venha tomar um café na minha casa. Venha ler a palavra de Deus aqui comigo. Pode-se iniciar um pequeno grupo na minha casa. Dá passos bíblicos. Espera no Senhor, confia no Senhor. Não apresente justificativas injustificáveis diante do Senhor para no século 21 ter a sua porta fechada aos seus irmãos. Seus irmãos são como você, não são melhores. Provavelmente têm os mesmos problemas que você. Provavelmente serão acrescentados pela sua vida. Irmãos, nós ainda temos um potencial enorme por ser descoberto neste segundo ponto de Atos 2:46. Participa disso, para a glória do Senhor. Fechemos nossos olhos e oremos. Meu Deus, Senhor e Pai, é um versículo só. Não mais do que 20 palavras, talvez, mas com uma síntese tão grande e tão bela e tão conclusiva, que nos mostra que é possível vivermos como comunidade, adorando ao Senhor, num culto público de adoração ao Senhor, e também podemos viver com as nossas casas como extensão dessa igreja, desse local consagrado. Porque não há sagrado ou profano. Tudo é do Senhor para o Senhor. Senhor, ajuda-nos a servir a Ti no culto, aos irmãos nos nossos lares. Senhor, fortalece nossos relacionamentos, fortalece nosso amor, nossa caridade. Senhor, ajuda-nos nos nossos lares. Se porventura estejamos dentro dessa estatística, desse homem que diz que talvez não tenhamos aberto as nossas casas, porque elas estão com tantas dificuldades que nós temos vergonha delas. Ajuda-nos nos nossos lares, Senhor. Ajusta-nos nos nossos papéis, o de pai, o de mãe e o de filhos. Ajusta-nos pelo Teu Espírito, para que possamos também viver com alegria e tomar nossas refeições, nos associarmos em refeições com alegria e com singeleza de coração. Ó Senhor amado, o Senhor nos chama a termos um relacionamento contigo, com o nosso próximo, com a cultura em que estamos. Ajuda-nos nisso, Deus. Fortalece a nossa fé. Senhor, não nos deixes andar com força reduzida por orgulho. Não nos deixe andar com força reduzida, talvez porque até tenhamos perdido a esperança na restauração da nossa família. Ah, Deus, não nos deixes assim. Ajuda-nos a viver, Senhor, a ênfase de um bom encontro com os nossos irmãos aqui no templo
e de um bom encontro com os nossos irmãos nas nossas casas. Ajuda-nos a exaltar-te aqui e a exaltar-te no nosso lar. Edifica-nos aqui no templo e edifica-nos na nossa casa. Senhor, vem com a tua boa nova ao nosso coração neste lugar, mas também permita-nos sermos um farol onde estamos, para aqueles que o Senhor ama e tem como eleitos também, mas que talvez ainda não chegaram até este templo e que nós tenhamos nossa porta fechada para eles. Senhor, nós não podemos fazer isso pelas nossas forças, e eu reconheço, mas se o Teu Espírito quiser agir, então é possível que isso aconteça. Eu te agradeço pela visão que o Senhor nos dá a cada dia, te agradeço pelas novas pessoas que o Senhor nos dá para conhecer a cada dia, te agradeço pela fé que o Senhor ainda mantém dentro de nós. Obrigado por isso, Deus. Porque até isso, se o Senhor tirasse de nós, não conseguiríamos nem te adorar no templo e nem nas casas. Mas pela fé e no nome de Cristo e para o Senhor Jesus Cristo, é que nós queremos apresentar este louvor. Aqui e lá. Oramos assim, pedindo perdão mais uma vez pelos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.